Boa tarde, meus amigos. Meu nome é Marcelo Barbosa. Eu me sinto bastante honrado de estar aqui hoje, a convite do meu amigo Inácio Ribeiro, do canal Ciclo Vida Plena. Eu sou advogado, já atuo em Cuiabá e Mato Grosso há mais de 20 anos. Atuo em algumas áreas e tenho mais afinidade e mais atuação na área de direito imobiliário. O ponto básico do direito de locação é a figura do inquilino e a figura do locador ou proprietário. E, obviamente, por ser baseado num contrato e numa lei específica, que é a Lei 8.245 de 91, que teve suas alterações em 2009, por ser um contrato bilateral, ele reza obrigações de ambas as partes. Então, o locador ou o proprietário do imóvel, ele tem suas obrigações. E essas obrigações estão no artigo 22, que seria o primeiro tema que eu quero colocar aqui, que seriam as obrigações do locador, né? Elas são preenchidas por alguns itens, né? Alguns incisos, que são as obrigações a cada ponto do contrato. Então, por exemplo, o inciso primeiro reza que o locador é obrigado a entregar para o inquilino um imóvel em condições, em estado de servir ao uso, né? Hoje em dia nós temos, na nossa experiência, já presenciamos vários casos onde os imóveis são entregues aos inquilinos em locação e muitas vezes os proprietários não têm o cuidado de colocar uma condição mínima de habitabilidade no imóvel, condições mínimas de dar a esse inquilino aquela situação de uso mais efetivo do imóvel. Então, a própria lei de inquilinato, no inciso 1º, desse artigo 22, ela determina que o locador tem que se atentar para isso, deixar o imóvel, colocar o imóvel em locação em condições de habitabilidade, onde o inquilino possa usufruir e se beneficiar dele. Então, o primeiro inciso trata exatamente disso. E o que eu quero deixar desde o início bem pontuado é que essas disposições que estão previstas na lei, elas geram consequências e geram obrigações. Então, aquilo que eu for falando aqui, uma vez que seja descumprido por qualquer das partes, neste caso aqui do artigo 22, o dono do imóvel, o proprietário, uma vez que ele descumpra, por óbvio que vai caber ao inquilino, vai gerar um direito ao inquilino de discutir isso judicialmente ou até mesmo de buscar ser ressarcido por isso. Então, o primeiro inciso é com relação à entrega do imóvel ao inquilino em condições de habitabilidade. O segundo inciso, ele diz que o locador ele tem que garantir durante o tempo de locação que o inquilino tenha um uso do imóvel de uma forma tranquila, de uma forma pacífica. Então, ele não pode, durante o período de locação, ser importunado por alguma situação que ele desconheça. E eu vou aqui ter que citar um exemplo que, infelizmente, acontece no nosso mercado imobiliário. Muitas vezes os inquilinos são surpreendidos até com ações de emissão de posse de processos que sequer tomaram conhecimento e que estão sendo movidos contra o atual locador dele, o proprietário do imóvel, e ele, de repente, é surpreendido com a chegada de um oficial de justiça em sua porta, entregando um mandado de emissão de posse de alguém que arrematou esse imóvel em leilão, etc., e ele desconhecia. Então, esse é um risco que os proprietários, os inquilinos correm. Muitas vezes isso acontece devido ao fato de proprietários adquirirem imóveis sem registrar, fazendo os famosos contratos de gaveta, e acabam se esquecendo de regularizar essa situação junto aos cartórios. Então, o imóvel continua em nome de um terceiro. E se esse terceiro for demandado judicialmente, corre o risco desse proprietário perder o seu imóvel num leilão e, consequentemente, esse imóvel ser retomado por um terceiro, onde o inquilino estará lá usando esse imóvel e vai acabar os dois sendo desalojados. O proprietário vai perder, obviamente, a sua propriedade e o inquilino vai perder também o imóvel que estava alugando. Então, vocês imaginem toda essa situação
por conta de uma falha por parte do proprietário. Então, o locador, o dono do imóvel, tem que tomar cuidado com isso, até porque a própria lei de inquilinato prevê que ele tem que se resguardar e dar essa garantia ao inquilino. Ele pode até ser demandado judicialmente pelo próprio inquilino se acontecer um fato desse. O inciso 3º diz sobre que o locador é obrigado a manter durante a locação a forma e o destino do imóvel. Isso quer dizer basicamente que o proprietário não pode, depois de alugar o imóvel, informar ao inquilino que ele vai, por exemplo, derrubar uma parede, ou ele vai fazer uma sala para ele colocar o escritório dele ali, etc. Uma vez que ele alugou aquele imóvel daquela maneira, daquela forma, óbvio, a não ser que haja um combinado entre inquilino e proprietário, uma vez que ele alugou esse imóvel, ele não vai poder alterar a destinação desse imóvel ou a forma desse imóvel sem um prévio ajuste com o inquilino. Então ele tem essa obrigação legal de manter essa destinação do imóvel conforme ele pactuou. O inciso 4º do artigo 22 da Lei de Inquilinato fala que o proprietário deve responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Isso quer dizer basicamente as condições do imóvel. Então, muitas vezes o que a gente presencia no mercado imobiliário é as pessoas visitarem os imóveis, por exemplo, numa época de seca, o imóvel está em condições, está muito bonito, etc. E quando vem a primeira chuva, ele percebe que o telhado desse imóvel, por exemplo, está cheio de goteiras e o proprietário do imóvel, o locador, não avisou, não alertou esse fato. Isso pode gerar um prejuízo enorme ao inquilino, tanto no imóvel residencial quanto no imóvel comercial, e isso pode gerar uma demanda. Então, é obrigação do proprietário que ele informe e também se disponha a resolver essa questão dos vícios e de todos os defeitos que tiverem no imóvel antes de locá-lo. Ou seja, deixar com que o inquilino entre no imóvel em condições, voltando até o inciso anterior que nós já tínhamos falado, que é dar condições ao inquilino de poder usufruir daquele bem. O inciso número 5 diz mais a respeito a uma prática que já existe no mercado imobiliário, que fala que é fornecer ao locatário uma descrição minuciosa do estado do imóvel. Isso quer dizer basicamente como o que a gente chama normalmente no mercado de vistoria. Então, é de praxe que quando você vai alugar um imóvel, você mande um vistoriador até o local e esse vistoriador vai fazer uma relação de todas as condições que o imóvel se encontra. Como se encontram questões de tomadas, questão de chuveiro, questão de pia, questão de encanamentos e, via de regra, também fazer uma filmagem ou tirar fotos do local. Isso é uma garantia mútua, é uma garantia tanto para o locador como para o inquilino. Para quando houver a devolução desse imóvel, não precise ser cobrado judicialmente qualquer reparo indevido. Vai ser feita uma constatação das condições que o imóvel estava para as condições que ele está sendo entregue e se houver uma diferença, aí o inquilino vai ter que repor o imóvel às condições anteriores. Mas este detalhe está constando como uma obrigação do locador, que é fornecer ao inquilino uma descrição minuciosa das condições do imóvel. E até mesmo, voltando ao inciso anterior, para que o inquilino possa identificar esses defeitos que existiam antes do imóvel, algum defeito que o proprietário talvez não tenha condições de corrigir, mas que dê ciência ao inquilino para que ele não possa alegar depois que ficou prejudicado por isso. O inciso 6º, ele fala sobre a questão de que é uma das obrigações do proprietário, do locador, informar e entregar ao inquilino uma descrição minuciosa de tudo aquilo que o inquilino estiver pagando. Então vamos supor, se o inquilino estiver pagando uma determinada taxa, alguma tarifa embutida no aluguel, na hora de dar o recibo a esse inquilino, o locador tem que discriminar e tem que esclarecer exatamente o que ele está pagando, para saber até mesmo se ele já não está ali embutindo no valor do aluguel uma taxa ou um imposto que não seja de obrigação dele. O que nós vamos ver logo na sequência é o que é que cabe a cada um deles. O que é obrigação do locador pagar numa relação de locação e o que é a obrigação do inquilino pagar numa relação de locação.
Tá? Então, o locador tem essa obrigação de discriminar isso através dos seus recibos.